Salve players, Gold aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje vim trazer para vocês informações sobre o Metacall do Dragon Ball Super Fusion World com a nova coleção FP09 do Evolution e os dois Starter Decks que lançaram, né, que são os decks especiais, que eles são mais próprios para o competitivo, né, que estão aí no metagame do Dragon Ball hoje. E vou falar um pouquinho com vocês sobre os dois regionais que a gente teve já, né, mostrando o resultado desses decks e comentando aí como que cada deck teve o seu desempenho nesse formato, beleza? Então, se você gosta do meu conteúdo, curta, compartilha, se inscreva no canal, com a meta de atingir 500 inscritos esse ano. Falta pouco, tô chegando em 350, então com a sua ajuda eu vou conseguir atingir essa meta e trazer bastante conteúdo, tanto de Dragon Ball e de outros card games também, beleza? Então, após a vinheta, vamos a esse super vídeo. Bom, galera, a nova coleção do Dragon Ball Super Fusion World, que é a FB09 do Evolution, veio com uma força absurda no formato, né, e trouxe um power creep aí muito alto pro jogo, né, pro Metacall do Dragon Ball, trazendo aí decks bem interessantes que a galera tá gostando bastante e mudando, né, a forma do metagame do Dragon Ball. Junto com essa coleção fomos apresentados a 3 secretos nessa box, que são os 3 Gogetas, né, que trouxeram aí uma dinâmica muito interessante pro jogo e deixando aí os decks mais fortes competitivamente, né. Esses decks eles vieram mais temáticos, né? Então cada deck do formato tem uma temática específica para os seus líderes, né? Então você não mescla tantas coisas de fora como outros decks, por exemplo, né? Que a gente tinha antes, como por exemplo o Giblet, que você colocava decks de fora, era um deck forte no formato, né? Um pouco antes, o Vegeta Cabeção, como o pessoal conheceu. Majin Buu era um deck mais também que você conseguia colocar algumas techzinhas de fora. Então, o Vegeta Amarelo, que você usava muitas coisas de fora também. Já esse formato, os decks eles já são mais focados na temática deles em si, né? Bom, então eu vou trazer aqui para vocês informações de 2 regionais que a gente teve, tá? E esses regionais foram lá fora, né? Ainda não teve regional aqui no Brasil, porém já foi confirmada a data. Pela CCG Eventos, nós vamos ter nosso regional no dia 26 de julho, vai cair num domingo, então dá para todo mundo jogar, dá para todo mundo competir e buscar as premiações que estão bem interessantes nesse regional, né? Mas enquanto ainda não chegou essa data, vamos falar desses... Então, como ainda não chegou essa data, vamos falar dos regionais que a gente teve lá fora, beleza? E ver como que os decks se saíram e quais são os decks mais fortes do formato, segundo as pessoas que usaram e toparam com esses decks, beleza? Bom, galera, então, como vocês podem ver, nesses 2 regionais que a gente teve uma variação muito interessante de decks no top 16. Claro que teve decks que tiveram mais presença, né, no regional, como por exemplo o Goku Super Saiyajin 3, o Gogeta Vermelho, o Gogeta GT, né, e o Mui, que também é um deck azul que é bem interessante nessa leva, nessa coleção. Ele tem umas emoções bem legais e é um deck que ele consegue ter algumas respostas aí, principalmente para esses decks que tem secreta, né? E ambos esses decks conseguem jogar muito bem no formato. Além desse regional que teve esses decks, no outro regional a gente também teve a aparição desses decks também, como por exemplo o Goku Namek do Starter Deck, o Gogeta e o Gohan Beast, né? Então você vê que essa variedade de decks entre os regionais pode ser alguns desses decks que vão aparecer no nosso regional também. Não significa que, por exemplo, o Gogeta GT é o deck mais dominante, que por exemplo, 50 pessoas vão utilizar. Pode ser que tenha mais pessoas que vão usar outros decks, ou realmente pode ser que as pessoas vão se sentir mais seguras em usar o Gogeta GT. Mas é muito bom ver essa variedade comparado com o formato passado, que a gente tinha só Cell e Majin Buu, que eram predominantes no formato, e qualquer pessoa que utilizasse conseguia ter resultado. Claro, são decks fortes, mas eu particularmente prefiro a variedade do formato, até para mais pessoas tiverem mais interesse de jogar e chamar mais atenção do público, principalmente por Dragon Ball. Tanto que hoje, na Meruno mesmo como exemplo, a média de players que a gente tem é de 16 a 20 players em um semanal numa quarta-feira. Então isso é muito bom porque as pessoas estão mais confortáveis jogando Dragon Ball e estão mais interessadas com o game. Isso ajuda principalmente a aumentar números, não só em semanais, mas em eventos como Ultimate Battle, como regional, mostrando que a tendência é aumentar mais a base player e aumentar mais a questão de eventos também, porque quanto mais pessoas estiverem jogando, as lojas vão ter mais interesse em trazer o card game e a gente vai ter mais eventos, mais oportunidade de estar jogando Liga Fest em outras lojas também, além da Meruru e da Mega Geek, né? E também de ter mais oportunidade de jogar mais Ultimate Battle. Então, na minha opinião, quanto mais variedade tiver para o jogo e mais opções legais de decks para as pessoas estarem utilizando, é melhor porque vai aumentar em questão de números, em questão de eventos,
principalmente pra gente estar jogando e se divertindo ainda mais com esse jogo, que eu particularmente gosto bastante desde quando eu comecei a jogar. Já faz um ano que eu jogo Dragon Ball, né? E nesse um ano, nossa, eu me diverti muito, gosto muito do jogo, gosto muito da franquia e pretendo aí estar jogando muito até conseguir atingir minhas metas, que é ganhar mais Ultimate Battle, ganhar regional, né? E tá buscando aí mais resultados com o card game. Agora falando sobre os decks que toparam, né? Em um dos regionais, o Gogeta GT foi o campeão. Então a pessoa que utilizou essa build, né? O Gogeta GT ele é um deck muito interessante. Você faz Awaken rápido, ele trabalha com a mecânica de Ki. Então você acumula Ki na sua mesa para estar fazendo os efeitos das suas cartas, né? E o preto ele já tem alguns efeitos que são legais pelo fato de você usar Energy Maker. Então você cria Energy Maker, você consegue travar um boneco para, né? Você consegue comprar cartas como o Gohan novo da nova coleção. Tem um Gogeta também que ele é uma resposta para tirar cartas da mesa do adversário, né? Que é o SR antigo. E além de tudo, ele vem com a nova mecânica, né? Que nem o Gogeta secreto, você tem turno extra, né? Com o Goku GT, o Super Saiyajin 4, você remove a quantidade X de Ki desse Goku, você tira cartas do campo do oponente, pelo nível de Ki que você tirou, ele ganha mais 10.000 para cada carta que você tirou. Você tem a Team do Vegeta, que você bate com o Vegeta. Se você tiver 3 Ki nele, você compra uma carta, tira ele de campo, desce o Super Saiyajin 4, o Super Saiyajin 4 você cria um Maker e faz um Ki, né, uma vez por turno, e para cada Ki que ele tem, ele ganha mais 5.000 e aumenta o level dele, né? Então ele vira um boneco muito grande na mesa, é difícil de tirar, dependendo do que está enfrentando. Aí tem as extras, tem duas extras que praticamente o custo sai de graça. Tem a extra custo 0 que ela defende com mais 10.000, tira um efeito de uma carta do adversário. Tem a Kamehameha, né? Que você reduz o Ki, tira alguma coisa da mesa do oponente também. Aí você tem cartas de Tex como Draw, Buscador. Você tem a Bulma, que aumenta o Ki do Vegeta. Você tem a Pan, que gera Ki. Então a temática do deck é você acumular muitos Kis para você poder fazer seus efeitos, conseguir fazer o efeito de turno extra do secreto, e até o momento ele não usou a promo nova do Gogeta, que também ajuda você a pegar extras, a você fazer Ki, mas ainda assim ele conseguiu levar o regional com essa lista. Então se você quer ter resultado no Dragon Ball hoje e consegue montar esse deck, consegue se adaptar com ele, eu acho que é uma opção interessante, até porque é um deck que ele tem muita free play, você faz muita coisa com um custo reduzido, você faz muita coisa de graça, principalmente as extras praticamente, e é uma lista que ela é interessante para você estar competindo tanto na sua local ou em eventos grandes também, né? Até pelos números, porque 2 regionais, o Gogeta GT foi um dos melhores decks aí no top 16, né? Então é um deck que vale a pena você estar investindo para estar jogando nesse momento do formato. E eu creio que na próxima coleção também, porque ele é um deck muito forte. Seguindo para o Goku Namek, falando sobre esse deck também que ganhou, né? O primeiro regional, o Ace Namek ganhou o primeiro regional e o Gogeta ganhou o segundo regional que teve, né? É um deck também que mexe com a mecânica de Ki, só que ele é um deck mais rápido, então você consegue fazer mais valor na mesa através do Piccolo e do Neo, que você faz a chain entre os dois. Kuririn, que você vai fazer Ki, você pode usar o Goku para tirar cartas do campo do adversário. Você tem o próprio Goku SR custo 7, que ele lembra muito o secreto do Namek verde, né? Ele entra com custo 3 na mesa, então ele entra com custo reduzido através da quantidade de Ki que você tem. Você tem um Gohan que dá Double Strike, então através da mecânica do próprio deck você acumula aqui no seu líder. E uma vez por turno você pode usar quantos Ki você quiser para estar combando com cartas da sua drop. Então você consegue bater muito alto com esse deck, consegue tanto agressivar e defender, então ele é um mid-range bem interessante para o formato. Porque você consegue atacar bem, você consegue se defender bem, então ele é um deck que para late game ele consegue segurar bastante. Você tem um Goku que para cada Ki que você tem ele ganha 5, apesar dele ter a base power baixa, ele consegue bater alto, né? O próprio líder você vai dar Awaken rápido também, porque você colocando 2 Ki no líder você já dá Awaken, então você já consegue bater, já consegue agressivar. Então ele é um deck que ele é bem interessante nesse sentido, porque você consegue gerar muito Ki, consegue gerar muito valor, e já consegue estar fazendo as suas plays e agressivando contra o adversário. E dependendo, se você conseguir dar o Awaken rápido e acumular Kis, você já consegue descer o Namek na curva 3, na curva 4, e é agressivando, e já é um bicho de 45.000 que é muito difícil tirar da mesa, né? Você tem a extra também que retira muita coisa do campo do adversário, e aí as outras cartas são decks que você pode pôr, tanto você pode colocar mais draw, pode colocar cartas ali para estar fazendo recurso, para estar gerando valor. Então ele é um deck que é bem interessante também pro formato, e ele é mais barato que o Gogeta secreto. Então vale a pena também, é um deck aí que você vai pegar e juntar 2 starters, vai colocar uma coisinha outra de fora, você pode colocar Tite, pode colocar Gogeta como Tex aí,
para você dependendo, dando alguns counters no adversário, mas é um deck bem interessante, eu acho que vale muito a pena estar montando, principalmente para local ou para regionais também. Seguindo para o Goku Super Saiyajin 3, é um deck que eu estou gostando bastante, ele é um deck bem agressivo, você consegue gerar muito valor, batendo muito no adversário, você consegue dar Awaken rápido, porque o líder é Self Awake, todo final de turno você toma 1 de dano. Essa é a lista do gringo que pegou top 2 lá fora, mas é uma base que você pode tirar, né? Ele usou ali o Kui, que é um blocker, que quando ele toma KO, você resta alguma coisa do adversário, então pode servir ali como tech para alguns decks. Você também pode usar outras techs também para esse deck. Eu vou trazer deck profile de uma ideia que eu tive, que eu estou utilizando, né? Estou me adaptando ainda com deck e tudo, mas tenho certeza que eu vou conseguir resultado com ele em breve, né? E é um deck que ele é muito interessante porque você faz muito valor. Você pode fazer o looping do Goku e Vegeta com o Veco, trazendo coisas da sua drop. Pode trazer o Goku para buscar alguma coisa. O Evolve sai muito barato, então você faz Evolve no cantrip. Você pode fazer o Goku que bate 2 vezes, o Goku que resta alguma coisa, pode fazer o Vegeta que vai matar alguma coisa, você pode fazer o Gotenks que vai entrar, travar alguma coisa e vai bater com mais 30 mil, tem as extras que você coloca para poder estar removendo coisa do adversário, tem a extra de Double Strike que você vai agressivar muito, levar o cara 2 de vida, bater com ele combando tudo, então é um deck bem agressivo, é um deck muito legal, eu gostei bastante e o custo-benefício dele também é mais em conta do que você montar um dos Gogetas que tem secreto, até o Gogeta amarelo também, se você quiser. Então é um deck que eu também recomendo, é um deck muito interessante, que pegou top 2 nos 2 regionais. Então, para vocês verem que o deck ele tem uma potência muito boa e muito forte aí para o formato. Seguindo aqui para o Broly BR, que foi uma das surpresas desse regional, pegou top 4, né, o gringo que usou esse deck. É o deck relativamente que ele é um pouco mais caro, porque usa mais secretas, mas é um deck bem legal, e o Broly ele joga em curva baixa, então você chegou ali na sua curva 4, você vai dar Wake, você vai fazer a chain dos Broly. Então ele é um deck que ele vai fazer valor rápido, vai colocar bicho grande na mesa rápido, para você estar tendo respostas contra o adversário. E vai gerar muito valor em cima disso, porque o Broly tem os Brolys que entram de custo 4, você vai bater no líder no Awaken, vai trocar o Broly, fazer a chain, manter o Broly para drop, vai descer o Broly grande, tem um Broly que recupera a vida, tem um Broly secreto, tem um Broly que bate 2 vezes. Você chegou ali a 2 de vida, você tem o Nameku como tech, você vai descer, vai bater Double Strike com o Nameku, 45 mil na cara do oponente. Tem as techs ali como o próprio Nappa, que você vai fazer ramp ali para dar Self Awakening. Tem a nova Shellai, que ela vai descer um Broly quando ela entrar. Então é um deck que ele ganhou cartas legais, é um deck interessante pro formato. Dá para ver que ele bem pilotado, você consegue ir bem em eventos grandes, né? Eu cheguei a ter esse Broly, mas já passei tudo faz um tempo. Mas se eu tivesse as cartas ainda, com certeza eu ia dar uma testada, ia dar uma jogada com ele, porque eu acho que ficou bem interessante essa ideia. E ele usa cartas que são difíceis de tirar da mesa. Se você conseguir fazer bem os recursos e a play encaixar, você consegue aí ganhando jogos e tendo um bom resultado com ele também. Agora falando sobre o deck do Mui, né? O novo deck aí do Goku Mui que veio na FB09. Tinha vindo o Mui na FB04, mas a cor vermelha, né? Mas até então você usava mais o secreto do que o líder em si. Agora nessa box eles trouxeram um deck mais temático pro Goku. E é bem interessante porque você consegue montar ele é barato, ele é um deck muito forte, só que ele é um pouco difícil de pilotar, porque você tem que fazer uma administração muito boa, tanto de mão, de campo e de recursos, porque você mila muitas coisas, e aí você tem que saber o momento certo para você voltar essas coisas com o Zenô, porque ele volta 12 cartas para você tirar alguma coisa da mesa do oponente, então é interessante esse efeito do Zenô. Você tem o efeito do Mui, que ele copia o ataque, então você pega 4 cartas da sua drop, depois que você faz o Evolve, né, você vai atacar com ele, ou vai fazer algum efeito, porque o efeito do Mui ele é uma vez por turno, então você vai, por exemplo, você vai bater com o líder, o efeito do Mui você vai pegar 4 cartas do seu drop e mandar pro fundo do seu deck, vai copiar o ataque, então vai bater 40, se você fizer com o Goku Kaioken, vai bater 50, então ele é um deck que consegue bater alto. Vegeta tira coisas da mesa, então você pode reduzir custos de cartas com o Vegeta custo 2, no Evolve você vai tirar até 2 cartas da mesa do oponente, então é um combo interessante para você estar aí retirando coisas da mesa do adversário, né? Você tem a Kefla como tech de Double Strike ali para você estar tentando fechar o jogo. Então ele é um deck que ele é bem interessante. Tem a extra do Goku, que você descarta uma carta, ele vai defender com mais 15 mil, custo 0. Então é uma que ajuda bastante também. E com esse deck, ambos os dois regionais tiveram resultados, tiveram top com o Goku Mui. Então se você pegar para debulhar até o regional aqui do Brasil, ficar afiado com o deck, tenho certeza que você vai ter resultado, porque é um deck bem interessante.
É um deck que consegue bater legal, e ele tem muitas respostas aí para alguns decks do formato. Pode ser que você tenha uma bad match ou outra ali, mas é um deck bom e barato que você consegue estar jogando e tendo resultados com ele aí nesse formato da FB09. Falando agora sobre o Gogeta BR, que é o deck que eu estava utilizando aí até um tempinho atrás. É um deck que ele é forte, ele é interessante, tem alguns counters ali pela questão de techs, até porque você tem que fazer Fusion Evolve, você precisa ter 3 peças para fazer o Fusion Evolve, mas quando encaixa é um deck que ele é muito forte, muito máquina, que você tem um Gogeta que bate 2 vezes, combando com o Vegeta ele vai bater até 45 mil 2 vezes. Você tem o secreto que vai limpar a board, porque vai dar menos 25 mil na board, né? E quando o oponente tem 1 de vida e não tem cartas no campo, você ganha automático. Então, é bem interessante esse efeito dele. Você tem combos como a Shelai, que vai reduzir o custo de cartas. Você vai dar um draw, retirar ele, descer um custo 2 ou menos estado. Então, você consegue fazer valor na mesa. Você tem o Vegeta, que é Self-Awakening, custo 1. Você tem o Goku e Vegeta Buscador, que também é Self-Awakening. E aí você tem combos como, por exemplo, o Veco, que você traz coisas da sua drop, ou o Veco que burna 10. Você tem o Gogeta raro, custo 5, que ele entrou, vai burnar 5 com tudo e comprar uma carta. Você tem o promo, que aumenta o custo de cartas, então ele serve como tech aí para estar atrapalhando o adversário. É um deck muito interessante, pegou top 16 em ambos os regionais, então também é um deck bem pilotado, você consegue ter resultado com ele, é um deck bacana. E como eu comentei, tem algumas bad matches, mas aí todos os decks do formato tem bad matches, né? Então depende muito de como você vai pilotar, mas é um deck que eu também recomendo. Eu acho bem legal e bem interessante a ideia desse Gogeta. Outra surpresa que nós tivemos nesse regional, né, foi o Céu Verde, né, tequeado com algumas coisas antigas. É um deck que você faz ramp, né, então você energiza rápido para estar descendo aí coisas grandes na mesa, né. Então você vê que está tequeado com o Gohan Beast, que entrou, você tira 5 cartas, rampa 5 em pé para fazer combos, Broly secreto. Então eu acho bem interessante, porque a ideia do deck é você rampar rápido para você gerar valor em cima disso, e através desse ramp você poder estar fazendo combos e descendo ambos os dois, né? Ele bem pilotado, você consegue ter resultado com esse deck. Nosso amigo aí da comunidade CCL tá utilizando esse deck, né? Mês passado, no começo desse mês, creio que ele utilizou também, teve resultado, pegou top. Então é um deck bem interessante, até porque você tem a curva alta, que ela é muito forte, né, como o Gohan e o próprio Broly mesmo, que vai botar pressão e limpar a board do oponente. Então é um deck legal, um deck interessante também, e bem diferente ver que o pessoal também utilizou outros decks no Metacall, né, além dos decks da FB09. O Gohan Beast também topou, né, em um desses eventos, também foi takeado com o Broly, que eu acho bem interessante, né, foi uma lista mais voltada para ramp, como vocês podem ver. Então, o Gohan Beast, ele é um rogue que você consegue fazer ki, consegue bater. Jogou ali na curva 5, você vai bater com o Han, vai fazer a chain para fazer o Gohan Beast na custo 8, né? Para você estar agressivando, porque ele é double strike. Aí você usa extra que você reduz o ki, levanta ele e bate de novo, então você consegue dar ataques muito altos, né? E esse Gohan Beast também foi feito para late game, porque aí você vai fazer a curva 8, vai descer o Brolão vai limpar a board do cara, vai bater double strike. Então achei bem interessante essa forma de estar curvando esse deck, para você estar fazendo aí tanto o Gohan Beast, o Gohan Double Strike, né, ou o Broly para estar ali fazendo corpos muito bons na mesa, né, e até porque o Gohan Beast secreto você consegue fazer a chain dele com o Gohan custo 5, né, aí também não está utilizando a promo, mas está usando esse combo que eu achei bem interessante, e é uma lista que deu certo, tanto que foi um dos decks que pegou top aí, 16, né, em um desses regionais. Então é bem interessante ver também essa ideia de Gohan, né, nesse meta. E aí, além desses decks que eu citei, nós tivemos variações, tanto de Mu e dos outros decks também, que eu vou deixar aí passando aí na tela para vocês. Não vou falar muito, até porque é o mesmo deck, né, desses decks principais que toparam, tanto Mu e Gogeta. Então é mais para vocês verem como o pessoal tequiou, né, para estar jogando aí em ambos os regionais. E são opções que podem ser boas para você estar decidindo aí jogar no nosso regional, ou se você conseguir ir pro Chile, para você estar optando aí em um desses decks para estar jogando no Chile também, né? Pode ser que uma opção ou outra pode ser melhor, como o próprio Gogeta, Namek, Goku Super Saiyajin 3, mas você tem bastante opção para estar montando e jogando em um desses eventos grandes. E além dos decks, eu estou deixando passando na tela para vocês a premiação desse regional, tanto as promos de participação, que são cartas bem interessantes, e o legal é que todas as cartas jogam, tá? No formato de ambos os decks. E são cartas que você vai poder também estar vendendo, né? Porque todas as cartas estão jogando no meta. Então isso é muito legal, porque é uma premiação boa, tanto para você estar usando no seu deck,
ou para você estar passando também. E além das cartas, a gente também vai ter Energy Makers, né, bem legais e bem bonitos, tanto uma forma mais padrão e uma forma mais alterada dessas cartas. Também vão ser legal, vai ter também arte alternativa desses makers. E quando você pegar um top maior, top 16 para cima, você tem Energy Maker especial, top 16 tem o Gogeta numerado que você vai pegar. Top 4 ali você vai pegar o Gohan Beast, que é uma carta que vai vender se você conseguir chegar lá. E quem ganhar o regional vai pegar esse Goku bonitão, Mui, que também é um deck que tá jogando, então é fácil de passar também. Bom, galera, então como vocês viram, teve muitos decks aí bem interessantes que a gente tá no formato Dragon Ball agora. Os dois Starter Decks vieram com uma força muito absurda, né? O pessoal até comenta, nossa, mas são decks baratos, estão jogando muito bem e tal, né? Até porque são decks que não precisam de secreta, né? Então você tem um custo-benefício maior para esses decks e você consegue estar montando e tendo resultado com eles, né? O Lost está usando, por exemplo, o Namek, desde quando ele monta, ele tá indo bem nos torneios. Eu montei o Goku Super Saiyajin 3 agora, vou trazer vídeo dele no canal, né? Tô trazendo aí os jogos para vocês, né? Então ainda me adaptando no deck e tal, né? Porque como eu troquei do Gogeta do Goku Super Saiyajin 3, então vai demorar um pouquinho para pegar 100% do deck, mas dá pra ver que o deck ele é bem forte, né? E os outros decks são dominantes no formato, como o próprio Gogeta mesmo, que tá muito forte tanto aqui e lá fora também, né? Tem bastante jogo do Gogeta no canal também, para vocês estarem acompanhando. Muito também eu acho que é um deck interessante, é um deck que ele pega bem no competitivo, né? O Gogeta vermelho nem tanto, mas é um deck que aparece bastante também, né? Então você vê que a variação de decks no formato é bem interessante. E qualquer um desses decks que você for montar, com certeza pegando ali um treino, indo, se dedicando um pouquinho mais, você consegue ter um resultado legal como os decks, beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Falando um pouquinho mais sobre o Metacard de Dragon Ball Super Fusing World. Se você tem curiosidade de conhecer o jogo, tem curiosidade de usar algum desses decks, toda quarta-feira tem o nosso semanal lá na Meruru, tá acontecendo a Liga Fest, nessa época agora do ano. Mas todo mundo é bem-vindo, pode colar lá, a gente ensina. Terça-feira tem a Escolhendo a Meruru também, né? O meu amigo Cleiton ensina a galera, eu também posso estar indo lá para ajudar vocês. Quem tiver interesse, deixa a mensagem aqui no vídeo, beleza? Vocês todos são bem-vindos na Meruru, também a gente está organizando outras lives para estar fazendo, tem a Mega Geek que faz, né? Tem a Beco da Capivara, também está fazendo semanais, beleza? Pra gente poder estar aí aumentando a comunidade e aumentando a base de player, beleza? É isso, galera, tamo junto, vou ficando por aqui, tchau a todos, até o próximo vídeo, valeu e fui!